Mudar de assunto? Você sabia que no dia 17 de novembro é comemorado o Dia Nacional da Criatividade? Isso mesmo. E essa criatividade é fundamental, é peça-chave para arquitetos e design de interiores. Por isso, nós fomos conversar com um psiquiatra para entender esse processo de criatividade e também como a gente pode aguçá-la. Acompanhe a entrevista. É isso, gente. Aproveitando que estamos na celebração do Dia da Criatividade, viemos conversar com o psiquiatra, o César Santiago, para saber como é que a gente pode, no dia a dia, aguçar a nossa criatividade. E falando com o nosso público de arquitetos e design de interiores, por que não voltar essa pauta também para vocês? Doutor César, seja muito bem-vindo ao Mora Sergipe. Muito obrigado, satisfação poder colaborar. Eu já quero começar te perguntando o que é a criatividade. Criatividade é uma habilidade que algumas pessoas têm mais, outras menos, em criar soluções, resolver ou até mesmo criar novas situações em que você fuja ao convencional. Eu vou dar alguns exemplos. Porque é, por exemplo, que Niemeyer, o arquiteto, se tornou célebre pela sua capacidade de ser extremamente original, fugir ao convencional e agradar. E não é algo tão fácil a gente fugir desse tradicional e do convencional, tanto que a gente cita alguns nomes, que se destacam. E como a gente pode aguçar essa criatividade, doutor? A criatividade, existem pessoas que não precisam treinar, eles já têm essa habilidade. Então, por exemplo, essas pessoas que eu citei, dentre várias, elas têm essa característica já espontaneamente. Mas tem pessoas que não são tão criativas e que gostariam de ser mais criativas. O que é que a gente pode sugerir? A primeira coisa é envolver-se e buscar conhecimentos de diversas áreas do conteúdo. Então, é uma pessoa que vai ler mais obras de literatura, vai buscar conhecimento mais de arte, conhecer mais sobre músicas, livros, saber transitar por diferentes setores. É sair um pouco do engessamento do que você já faz e buscar se tornar uma pessoa mais curiosa. Então, por exemplo, eu não me acho tão criativo. O que é que eu poderia fazer? Eu sou médico cirurgião, por exemplo. Então, você ler coisas que vão fugir à sua área. Hoje eu quero ler, por exemplo, sobre a cultura do Egito Antigo. Eu agora quero ler um livro sobre literatura brasileira do período do modernismo. Vou agora assistir uma ópera. E tudo que você se envolver de novidades e de coisas que fujam ao seu padrão de comportamento, você vai estar se enriquecendo de possibilidades criativas. Então, fazer trabalhos em grupo. Vamos fazer agora um trabalho em equipe para definir o que vai ser melhor para o hospital. Um exemplo para alguém que não precisa tanto de criatividade. Então, quando você se junta com um grupo, esse grupo vai trazer várias ideias e você vai poder ver sob outras lentes como as coisas podem funcionar. E a partir disso você vai aguçando a sua criatividade. Dentre várias possibilidades, essas são as que a gente mais recomenda para alguém que quer sair do engessamento e explorar mais a criatividade. Enquanto o senhor falava, já me remetia até uma entrevista que nós fizemos recente com um arquiteto que a gente saiu do comum. Fomos até a cidade de São Cristóvão. E aí tudo isso que o senhor está me falando é fugir da rotina, procurar fazer coisas diferentes para aguçar a criatividade. No caso de um arquiteto, um design de interiores, uma viagem cultural, isso também pode aguçar essa criatividade. Dúvidas. Vou dar um exemplo. Eu fiz o projeto arquitetônico de minha casa e queria coisas diferentes. Eu falei para o arquiteto, olha, eu queria que você usasse um pouco daquela arquitetura das ilhas gregas, algo meio abaulado, uma coisa feita em arcos. E por que é que eu falei isso? Porque eu li sobre a arquitetura grega, fui pesquisar, achei bonita e a partir disso aquilo ficou armazenado na minha memória. Então, quando você busca e conhece novas culturas, novas realidades, você incrementa aquele conhecimento ao seu arcabouço. Então, por exemplo, recentemente eu fui para um hotel que eu achei o telhado dos bangalôs muito bonitos. E aí eu perguntei ao rapaz que fez o projeto, ele me disse, não, isso aqui é baseado na cultura africana de uma tribo específica de um país. E eu perguntei, mas como você conheceu? Ele disse, porque eu viajei para lá, conheci. E disse, eu acho que isso é bonito. Ele fez o projeto do hotel, da pousada, lembrou-se disso e aplicou. Então a gente precisa desse tipo de experiência, viajar, conhecer lugares, explorar a cultura de outros lugares,
para que a partir disso a gente fique com essa bagagem de conhecimento e aplique no momento oportuno. Doutor, é armazenar realmente informações, armazenar memórias e deixar depois a criatividade fluir. Sim, em algum momento aquilo vai vir à tona. Então, para um arquiteto, para um designer de interiores, quanto mais ele conhece de outras culturas, de outras construções, da própria história da arquitetura, história das artes que um estudante tem que ter de arquitetura, tem que ter o conhecimento, em algum momento aquilo vai vir à tona no processo criativo. Então, um determinado cliente que vai fazer uma casa de praia quer utilizar ideias, por exemplo, da cultura nordestina. Então, se ele, por exemplo, conhece a arquitetura de uma comunidade ribeirinha em uma ilha da Bahia, ele vai se lembrar naquele momento, vai sugerir. Então, para que o arquiteto ele seja capaz de ter uma boa criatividade, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter uma boa cultura, ele tem que ter curiosidade, ele tem que ser, acima de tudo, resumindo, alguém curioso. Doutor César, as pessoas costumam dizer que o ócio ele é fundamental e ajuda na criatividade. É verdade? Não tenha dúvidas. Tem um estudioso italiano já falecido chamado Domenico De Masi, que ele até escreveu um livro chamado O Ócio Criativo. A gente vive uma rotina tão puxada, tão esgotante, que a gente pouco tempo tem para parar, para refletir, para pensar, para ler um livro, para elaborar um projeto diferente. O ócio é diferente de tédio. O tédio é quando você fica cansado de não fazer nada. O ócio não é quando você utiliza aquele momento em que você não tem as obrigações do cotidiano para fazer algo legal. Então, no momento que você está no ócio, desligado da sua rotina, você pode pensar mais e deixar que as ideias fluam melhor e aí a criatividade toma conta do processo. Uma dica que é aquela de ouro para que a gente possa ser uma pessoa mais criativa. Eu reforço que para uma pessoa ser mais criativa, ela tem que ser curiosa. Porque no momento em que uma pessoa ela é curiosa, ela conhece mais coisas, e quanto mais coisas ela conhece, em algum momento aqueles pensamentos e aquilo que ela aprendeu, ou leu, ou viu, vai vir à tona. Doutor César, muito obrigada pela entrevista, por tantas dicas maravilhosas. Às ordens sempre, conte comigo. Eu adorei esse bate-papo e você aí de casa comece também a colocar a sua criatividade em jogo.